Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 4 matérias estão no expediente da sessão e devem iniciar a tramitação a partir da leitura aqui em plenário. Destaque para a proposta que cria a Polícia Científica do Espírito Santo, desvinculada da Polícia Civil, com carreira, lei orgânica e estatuto próprios. Acompanhe os trabalhos com a gente. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da comissão da nossa Assembleia e convido o deputado, delegado Danilo Baense, para falar um texto da Bíblia e peço a todos que fiquem em posição de respeito. Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da Assembleia. Eu consulto meus pares se tem algum deles que quer pedir um minuto de silêncio. Deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado, com a palavra. Gostaria, presidente, pedir um minuto de silêncio. Enquanto o deputado se caminha para a Assembleia, eu também vou requerer um minuto de silêncio a meus pais pelo falecimento da senhora Elisângela Bastelo Matos Fernandes. Faleceu em decorrência de câncer, uma pessoa que lutou muito pela vida, infelizmente foi a óbito. E lembrar também e falar que foi a óbito, veio a óbito é quando veio aqui no local. Com a palavra o deputado Luciano Machado. Senhor presidente, doutor Hércules, deputados e deputadas, a todos que nos assistem, servidores da nossa casa, da Assembleia Legislativa, eu quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Maria Valadão Silva, Dona Zizinha de Celina, uma pessoa muito querida. Quando criança morei por um período lá e a criançada toda ia para a calçada e para a varanda da casa dela e do seu Cícero, seu saudoso marido, para ver a televisão. Quase ninguém tinha televisão, em 1973, mais ou menos. Então, a dona Zizinha deixa saudades, teve uma vida plena, deixou um legado de amor, de uma vida completamente unida e entregue à comunidade celinense, à religiosidade. Ela tem deixou 16 netos, 8 filhos, 5 bisnetos. Então, a vida dela realmente é de ser seguida por todos nós para vivermos bem e partirmos dessa para o braço do Pai com a leveza de uma alma muito purificada. Então, com muito respeito, que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo dedica esse minuto de silêncio, desejando que toda a família seja confortada na fé e na paz de Jesus. Muito obrigado. Mais algum deputado? Não? Então nós vamos fazer um minuto de silêncio. Peço a todos que fiquem em posição de respeito e peço que marque no cronômetro 1 minuto, por gentileza.
Primeira fase do expediente para simples despacho. Dos itens 1 a 3, trata-se de justificativa de ausência dos deputados Dari Pagung, Renan Vasconcelos e Bruno Lama. O despacho é para que esse seja justificada a ausência da Secretaria. Item 4, mensagem 1586/2022 do governador do Estado, encaminhando proposta de emenda constitucional 07/2022, que altera o dispositivo da Constituição do Estado do Espírito Santo para criar a Polícia Científica, junto-se à proposta de emenda constitucional número 04/2020. Item 5, mensagem 1587/2022 do governador do Estado, encaminhando o projeto de lei 443/2022, que dispõe sobre a divulgação de dados ambientais no portal de transparência pelo governo do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. Em razão da leitura que acabamos de fazer das mensagens constantes dos itens 4 e 5 do expediente da presente sessão, fica atendida a questão de ordem suscitada na sessão de ontem pelo deputado Teodorico Ferraz sobre a leitura desses itens. Item número 6, projeto de lei 444/2022, do deputado Renan Vasconcelos, que acrescenta o dispositivo à Lei 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que consolida normas referentes a impostos sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e da outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças. Item número 7. Projeto de Lei 445/2022, do deputado Renzo Vasconcelos, que obriga o fornecimento de rodas e pneus sobressalentes em idênticas dimensões das demais rodas e pneus que equipam os veículos novos, nacionais importados, comercializados do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. Segunda parte do expediente sujeita à deliberação. Nós temos 17 deputados presentes, então, portanto, há quórum. Segunda parte, então, os itens 8 a 12 tratam-se de indicações dos senhores deputados Sérgio Majeski, Renan Vasconcelos, em discussão, uma vez que queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Item número 8. Ok. Obrigado. Então, do item 8 a 12 já foram todos aprovados. Vamos passar, então, nesse momento, à fase das comunicações. Eu convido o primeiro deputado, que foi mais rápido no gatilho. Não foi o primeiro que chegou, mas foi mais rápido a digitar. Sérgio Majeski. Deputado tem 5 minutos. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados presentes aqui no plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Quando nós observamos
A situação de cada país, de cada região do mundo, e podemos fazer diversas comparações, nível de desenvolvimento, nível tecnológico, enfim, tamanho de economia, potencial bélico. Mas uma coisa é curiosa, se a gente comparar aquilo que se chama de segurança jurídica que um país oferece. Aqui no Brasil, de tempos em tempos, se aprovam leis ou se aprovam emendas constitucionais e coisas do gênero, mas dura pouco. Nós vimos recentemente a questão do teto de gastos, né? Então, quando é da conivência dos próprios mandatários, aquilo que foi aprovado vai para o brejo. O teto de gastos praticamente no Brasil deixou de existir para que medidas eleitoreiras pudessem ser tomadas. Isso é apenas um exemplo, porque aqueles que são empresários, por exemplo, aqui no Brasil, constantemente veem como as coisas mudam rapidamente, as leis, as normas, os regulamentos. No Brasil é impossível que uma pessoa abra um negócio e ela não tenha que contratar um contador e bom, e às vezes também um serviço jurídico, porque é impossível conseguir entender a legislação brasileira por si só. Isso é muito ruim. E a gente tem um Congresso que é o segundo mais caro do mundo. Quer dizer, nós deveríamos ter um Congresso altamente responsável, altamente consciente, altamente apegado àquilo que interessa efetivamente à nação e não a determinados grupos e determinadas pessoas e determinados partidos e por aí vai. Recentemente não, há muito tempo que está na Câmara dos Deputados para se aprovar a lei de condenação em segunda instância. E não sai do lugar, está parada. Mas está parada por quê? Porque isso interessa a muitos políticos que lá estão, que continuem parada, porque há uma quantidade imensa sendo investigado ou já com processos em andamentos, que não interessa que haja prisão em segunda instância. E isso é para ontem. Isso seria excelente no combate à criminalidade, no combate à corrupção no Brasil, se nós aprovássemos efetivamente a prisão em segunda instância. Assim como acabar com foro privilegiado. É ridículo que no Brasil nós tenhamos mais de 50 mil pessoas que têm foro privilegiado. Isso ocorre em raríssimos países do mundo. Na maior parte dos países desenvolvidos, não há essa história de foro privilegiado. Não há essa história de proteger aqueles que ocupam cargos de poder nesse grau, doutor Hércules. Então, assim, e são coisas que estão paradas. Quer dizer, essa questão do foro privilegiado, é muito raro que isso saia do lugar, a menos que o Congresso sofra uma renovação muito significativa. Nós temos no Congresso Nacional, doutor Hércules, uma lei, um projeto de lei que foi apresentado pelo então senador Cristóvão Buarque, que é a Lei de Responsabilidade Educacional. Porque hoje nós temos um arcabouço legal que rege a educação brasileira e que prevê uma infinidade de coisas que tem que ser executada por estados e municípios, mas que não são. Por quê? Porque não existe uma lei que pune caso não seja cumprido. Então, a Lei de Responsabilidade Educacional ela foi baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, caso, por exemplo, os objetivos do Plano Estadual, do Plano Nacional de Educação, que tem validade de 10 anos e tem força de lei, não forem cumpridos, os gestores podem ser responsabilizados. Porque hoje, por exemplo, 2025 vence o atual Plano Nacional e os planos estaduais de educação. Se aquelas metas não forem cumpridas, o que vai acontecer com os gestores desse período? Absolutamente nada. Então, muitas vezes, uma lei importante, quanto é o Plano Nacional e os planos estaduais e municipais de educação, acabam virando cartas de boa intenção, porque não há uma previsão legal de punição caso não seja cumprido. Então, assim, só estou pontuando algumas questões que são de
enorme interesse do país, da nação, de toda a sociedade brasileira e que continuam lá engavetados no Congresso Nacional, porque grande parte dos atuais parlamentares não tem nenhuma intenção de ver estas leis aprovadas. Muito obrigado, doutor Hércules. Muito bem, deputado Sérgio Majeski. Próximo deputado Dari Pagung. Deputado Dari Pagung ausente. Deputado, eu sou o próximo orador, eu vou declinar. E o próximo deputado Capitão Assunção. Quero parabenizar os nobres policiais do Batalhão de Missões Especiais e dos policiais do 6º Batalhão, mas principalmente o Cabo Xeneroque, 1º Sargento Gonçalves, Cabo José Carlos, Cabo R. Silva, Cabo Cota, Sargento Norbim, Sargento Fabiano, Sargento Vargas, Cabo Armani e Cabo Conte, que, após perceberem que um policial militar, o Sargento França, tinha sido alvejado por criminosos no Planalto Serrano, foram firmes em localizar esse bandido. E ele reagiu, e se reagir tem que tomar tiro mesmo, deram um pouco tiro nele. Não vai dar problema para o contribuinte capixaba, esse bandido, não vai custar nada para os cofres públicos. Se esse bandido que tentou tirar a vida do Sargento França fosse levado para sofrer um processo de pós-graduação do crime, doutorado do crime, ele ia voltar a afligir os cidadãos de bem. Morreu tarde, R$ 2.800 a menos por mês que os capixabas iriam gastar com esse facínora. Olha só a brincadeira do bandido. O que estava com ele? Uma pistola 9mm, quase que descarregada, que ele já tinha sentado o aço para cima dos nossos policiais. Sobrou só 2 munições. Grande quantidade de entorpecentes, incluindo 2 quilos de cocaína, 280 pedras de crack e 80 unidades de substância semelhante à maconha. Então, quero parabenizar todos os policiais que se empenharam sobremaneira para dar uma resposta rápida, porque nós temos que parar de proteger bandido. Encostou no policial militar, tem que tomar muito tiro. Eu vou homenagear, inclusive, com a vênia dos nobres deputados, vou homenagear todos eles, porque merecem. Quando um policial militar ele é alcançado pelo crime, quem perde é a sociedade. Eu vou ver se na próxima oportunidade, ainda hoje, eu passo o vídeo aqui para ver os parentes de bandidos, são pessoas ruins como eles também, que ficam falando falas ruins contra o policial que foi alvejado, o nosso herói Sargento França. Então, mais tarde eu irei passar o vídeo, mas estou usando especialmente esse momento para parabenizar todos os policiais militares empenhados nessa operação. Se eu esqueci algum nome, eu vou lembrar, mas esses em especial que cercaram rapidamente onde o obsidiado se encontrava e deram uma resposta rápida. O bandido tentou atingir as guarnições empenhadas e foi muito tiro, deveria ter tomado mais.
né, para ter certeza mesmo que ele não vai voltar. Lembrando aos capixabas, são cerca de R$ 2.800 que você vai deixar de desembolsar para especializar um bandido na cadeia, para voltar com mestrado e doutorado para lhe roubar, matar e estuprar. Esse aí nunca mais vai traficar drogas. Esse aí nunca vai tirar menores que deveriam estar na escola para ser avião do tráfico. Parabenizo a esses heróis, mesmo com toda a sorte de dificuldade, com o pior governo que já passou pelo Espírito Santo, que tem a política de desencarceramento. É isso que o socialista Casagrande prega: desencarceramento e proteção à bandidagem. Acabei de olhar o Twitter do governador, agora são 15 horas e 20 minutos, e não tem uma menção honrosa aos nobres policiais. Tome vergonha, governador, e vá lá e parabenize os nossos policiais. Obrigado. Muito bem, capitão Assunção. Próximo orador inscrito, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Renzo Vasconcelos ausente. Deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente, doutor Hércules Silveira, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores desta casa. Presidente, amanhã é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. De acordo com o censo de 2010, aproximadamente 45 milhões de pessoas, ou seja, 23,92% da população brasileira, possuía pelo menos um tipo de deficiência. O Estado do Espírito Santo, na época, possuía aproximadamente a mesma relação percentual, contando com mais de 800 mil pessoas com deficiência. Atualmente, este número está próximo a 1 milhão de pessoas. Temos de ter respeito aos capixabas PCDs. Ainda estamos longe de termos um Estado mais acessível. Por exemplo, para todos os efeitos legais, a pessoa com transtorno do aspecto autista é considerada pessoa com deficiência. E pela Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e Política sobre Drogas, mostramos que há muitos avanços a serem obtidos. Faltam planos educacionais para atendermos a estudantes especiais, faltam programas para combater o bullying e capacitação de profissionais para melhor atender aos alunos e às famílias. Por conta disso, enviamos a autoridades como Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e para o Governo Federal um extenso relatório sobre a situação das crianças e adolescentes com transtorno do aspecto autista, para que sejam tomadas as devidas providências. Os conselhos tutelares, que são importantes atores para ajudar, também estão desestruturados e sem muitas pernas para ajudar as crianças nesta situação. Melhorar a vida das pessoas com deficiência do Espírito Santo é fundamental para que possamos ter maior inclusão. Somos autores da Lei 11.233 de 2021, que dispõe sobre a isenção de pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos estaduais para candidatos com deficiência. Antigamente, um candidato deficiente, ele pagava a mesma taxa para concorrer apenas a 5% dos cargos. E com a nossa lei, eles ficaram isentos dessa taxa de inscrição. É uma ação justa, já que são minoria nos concursos, e era injusto pagarem a mesma taxa, trata-se de uma inclusão. Certamente temos outros defensores da causa PCD aqui na Assembleia Legislativa, e não podemos nos esquecer disso, é questão de justiça e de igualdade. Conclamamos ao governo e aos nossos colegas para que estejam mais atentos às necessidades do público PCD. Precisamos de mais transportes acessíveis e serviços que estejam disponíveis para todos os capixabas. Um outro assunto, presidente, que eu quero tratar aqui é para parabenizar os policiais militares que prenderam os autores de um tiroteio no bairro Vila Nova, em Santa Teresa. Os policiais apreenderam drogas e armas nessa segunda-feira. Agiram rapidamente para dar uma resposta àquela população.
Há poucos dias, doutor Hércules, eu participei de uma audiência pública lá em Santa Teresa e são muitas as reivindicações. É certo que a situação lá melhorou um pouco, nós temos um delegado muito atuante, a Polícia Militar muito atuante, mas o delegado está sobrecarregado. Ele atende por Santa Teresa, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã. Então eu quero aqui parabenizar a todos os policiais militares que se empenharam para dar uma resposta rápida ontem. E eu quero citar o nome deles aqui: Capitão Sôni Marcos, Sargento Pacheco, Cabo Batista, Cabo Bonfim, Cabo Oliveira, Cabo Couto e Soldado Iago Rúdio. Parabéns para vocês, vocês realmente são nossos heróis. E para finalizar, presidente, eu quero aqui solicitar mais uma vez providências do Governo do Estado do Espírito Santo, bem como da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, com relação ao desaparecimento do perito oficial criminal Celso Marvila. No dia 3 de agosto, esse rapaz desapareceu ao sair do Jockey Clube em Vila Velha, o seu veículo foi queimado e até hoje o corpo não foi localizado, esse rapaz não foi localizado. Nós recebemos aqui algumas denúncias, já encaminhamos para a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa e já estamos realizando as investigações, mas eu quero colocar mais uma vez à disposição da população o nosso Disque 81, 181, que é o Disque Denúncia 181, como também o nosso telefone, que é o 27999690988. Todas as denúncias que nós recebemos já encaminhamos para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra para Vossa Excelência. Muito bem, deputado delegado Danilo Baense. Próximo deputado inscrito, o deputado Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos ausente. Deputado Bruno Lamas. Deputado Bruno Lamas ausente. Deputado Dr. Rafael Favato. Deputado Dr. Rafael Favato ausente. Deputado Luciano Machado. Deputado Luciano Machado ausente. Deputada Irine Lopes. Deputada Irine Lopes já vai assumir a tribuna. A deputada tem 5 minutos. A deputada Irine Lopes acabou de declinar. Deputado Carlos Bom declinou também. Deputado Marco Madureira declinou também. Deputada Janete de Sá. Deputada tem 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas, colegas presentes no plenário, todos os servidores dessa casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje está acontecendo a solenidade de abertura, agora às 15h30, inclusive daqui a pouco eu estou me dirigindo para lá, da ACAPS Trade Show 2022. É uma feira, uma grande feira tradicional e um dos maiores eventos de negócios do varejo do Espírito Santo. Ela está acontecendo no auditório, na área do centro do pavilhão de Carapina, e a palestra inaugural, que já teve, foi hoje às 14 horas, no Salão Master, onde está se dando boa parte do evento. Essa feira, ela busca uma maior conexão com as transformações do mercado. Ela é tradicional por organizar essa parte do varejo, de vendas e de comercialização, e essa é a 34ª edição. Já é uma feira antiga, uma feira que acontece na sua 34ª edição, fortalecendo o setor varejista de supermercados no nosso estado. Vem fornecedores e pessoas na área de negócio de todo o Brasil, e é um momento da gente estar também conhecendo as últimas tendências e novidades de produtos e serviços
que o varejo tem apresentado. Ela tem palestras ministradas por gente muito qualificada nessa área em todo o país, e eu quero convidar todos que nos assistem para poder estar prestigiando este evento importante que tem a sua inauguração agora, às 15h30, mas isso vai se dar hoje, o dia todo, e vai acontecer nos dias 20, hoje 21 e 22 de setembro, ou seja, até o dia 22, você pode estar se dirigindo para o pavilhão de Carapina, que funciona de 14 até as 22 horas, para participar deste grande momento onde todo o setor varejista de nosso estado apresenta as principais tendências do mercado no país, os produtos, os novos produtos. E, assim, é um grande momento, tanto para os capixabas, como para as pessoas que querem ver essas novas tendências. Mas para o capixaba, porque é um grande momento de negócios e de apresentação do Espírito Santo para outros estados em nosso país e para outros países. Então, eu deixo aqui na minha fala de hoje, esse convite, porque estou pedindo licença para sair, para poder me dirigir para a abertura da ACAPES, que acontece agora, às 15h30. Já deve estar acontecendo, se atrasar um pouquinho, mas a gente está se dirigindo para lá. Talvez esse seja o motivo para muitos colegas não estarem aqui, porque estão prestigiando este grande momento que é essa 34ª edição da ACAPES Show. É isso aí, é isso, deputado Hércules, e obrigada pela oportunidade. Próximo deputado inscrito, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, quero, senhor presidente, hoje falar alguma coisa que eu acredito que seja importante para os deputados que trabalham honestamente. O que nós observamos é que tem muita gente nessa eleição que realmente estão, através desse fundo capeta, esse é o fundo capeta, fundo partidário, com milhões de reais aí na mão, comprando gente, e quem se vende não tem direito a reivindicar depois. Isso é lamentável, lamentável. Eu aqui não vou fazer, esse procedimento é o procedimento de um político irresponsável, e tem vários. Eu, infelizmente, não trouxe aqui a relação, porque eu ia citar o nome de um por um aqui da tribuna da Assembleia, tem peito para isso. Mas é triste trabalhar, lutar, correr atrás, e depois ver aí essa manada, essa dinheirama que está sendo repassada para os, entre aspas, cabo eleitoral. Eu nunca vi, durante os meus mandatos, um momento tão difícil em termos de desonestidade como esse. É incrível. É de vaca não conhecer bezerro. Eu hoje vou falar só 2 minutos, porque eu estou me segurando aqui, mas talvez eu tenha mais um tempinho lá na frente. Eu pedi para trazer um documento que eu fiz. Se eu tivesse com esse documento na mão, que seria uma maravilha, mas eu espero que eu consiga 10 minutos lá na próxima, se der para mim vir aqui fazer uma fala novamente, que eu vou começar lá pela região de Irupi. Muito obrigado.
Deputado Zé Esmeraldo, quero também lamentar o que vem acontecendo nas campanhas políticas de Vila Velha. Nunca vi tanto dinheiro na rua, tanto trio elétrico, tanto uso da máquina, eu acredito que seja da máquina, e em desigualdade com os outros candidatos. Realmente é lamentável. Terminado a fase das comunicações, vamos passar à ordem do dia. Primeiro projeto da pauta da ordem do dia, espero que a nossa Assembleia comece a votar também. Número 1, discussão única nos termos do artigo 66 do parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao projeto de lei 07/2021, de autoria do deputado Sérgio Magés, que altera a lei 11.227, de 29 de setembro de 2020, para incluir o índice municipal de qualidade do meio ambiente, IQM, publicado na área digital no dia 15 de 1 de 2021, mensagem de veto número 41 de 2022, publicado na área digital no dia 4 de 8 de 2022. Na Constituição de Justiça, o relator, deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 84ª sessão ordinária do dia 19 de 9 de 2022, prazo até 26 de 9, está com prazo ainda. Eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer à matéria. Comissão de Justiça, deputado Gandini. Senhor presidente, o deputado Freitas está ausente, plenário. Bem, o deputado está ausente, ele tem prazo ainda, então, mais uma vez, nós vamos trancar a pauta. Mantido o prazo regimental do relator na Comissão de Justiça, na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, fica sobrestado as demais matérias constantes da pauta de hoje. Vamos passar, então, ao grande expediente. Vou chamar, então, liderança partidária. Primeiro líder, deputado Teodorico Ferraz, pelo PP, Partido Progressista. Deputado está ausente. Segundo, deputado Hudson Leal, do Republicano. Também ausente. Deputado Dr. Rafael Favato, Patriota. Também ausente. PSC, deputado Alexandre Chambinho. O deputado Renzo Vasconcelos, ausente. Para o deputado pelo PL, deputado Capitão Assunção. Deputado tem 15 minutos. Eu voltei a olhar o Twitter do governador Casagrande. Até agora, nada. Eu pensei que, depois que eu puxei a orelha do governador socialista, ele fosse tomar vergonha na cara e tentar dar uma justificativa, porque até agora ele não homenageou as equipes, está aqui, as equipes que não deram mole para bandidagem, não tem nada até agora. E eu sabia que ele não ia fazer nada, que o governador gosta mesmo é do plano mirabolante de desencarceramento de presos. Ou seja, o policial militar vai para uma ocorrência quando é chamado por aquela vítima que perdeu o celular ou que parente da vítima que, em decorrência da perda do celular, o bandido matou o cidadão, o trabalhador, ou de um estupro. Enfim, essa turma vai para a cadeia e você vai custear a pós-graduação do bandido. Cerca de R$ 2.800. Eu não estou falando aqui
daquele benefício que os bandidos recebem para sustentar a sua família enquanto ele estiver na cadeia. Eu estou falando do recurso para sustentar o vagabundo na cadeia. No Espírito Santo varia em torno de R$ 2.800. Aí, além disso, o governador socialista, ele tem a política de desencarceramento. Você sofre, seu parente perde a vida, ou você é assaltado, ou você é estuprada, aí o bandido vai para a cadeia. Quando chega lá, a turma do senhor Casagrande promove a política de desencarceramento. Mas, enquanto isso, eles já estão pós-graduados, voltam mais especializados para o crime. Não tem estrutura nenhuma para a vítima, não tem nada, o Estado não dá nada para a vítima, mas para o bandido, sim. E ontem, à noite, no Planalto Serrano, a polícia mostrou a que veio. A resposta tem que ser imediata. Bandido não pode criar no Espírito Santo. Ele pode sim criar, mas de cabeça para baixo. Aí, se ele brotar, não vai dar coisa boa, né? Não vai brotar. E eu, primeiro pronunciamento, já parabenizei as equipes que deram uma rápida resposta ao bandido que tentou tirar a vida do Sargento França, um nosso herói renomado, que trabalha dentro do Batalhão de Missões Especiais. Mas eu quero lhe passar um vídeo que mostra a safadeza de gente que protege bandido. Esse vídeo que eu vou passar são 2 pequenos vídeos, e eu vou mostrar como tem uma pequena turma que protege bandido e fala mal do que estava acontecendo com um policial vítima do tráfico. O tráfico que vai tirar a sua liberdade, o tráfico que vai lhe aprisionar, o tráfico que vai acondicioná-lo ou condicioná-lo no estado paralelo, devido ao abandono das práticas socialistas de gestão estadual, e eles falam esses impropérios de alguém que estava lá para garantir a ordem social, para lhe trazer a paz. Eu queria que nesse momento fosse passado os vídeos. O policial tomou na perna, vai morrer. Vai entrar, ele vai subir de carro. Acertaram. Olha lá. Olha lá o policial baleado, olha lá. Ó. Vamos. Tomou na perna, vai morrer. Tomara que ele morre. São 2 vídeos que mostram a parte ruim da sociedade que protege o bandido. Essa marmita de bandido que está falando aí, ela, quando precisa de socorro, primeiro número que ela pensa na mente é o 190. E quem chega lá é a polícia militar. Como chegou a guarnição do Sargento França, e essa marmita poderia ter sido a vítima. Como normalmente a gente vê, a justiça que existe entre esses bandidos traficantes, quando a marmita do bandido vai servir de refeição para outra quadrilha ao lado, o tráfico ao lado, e ela volta para o traficante original, e eles vão lá e fazem a justiça com as próprias mãos. Quando não matam a marmita, vão lá e cortam o cabelo dela, fazem tudo quanto é tipo de atrocidade. Eu queria que esse vídeo chegasse até ela para ela começar a respeitar o trabalho dos policiais militares. Ninguém sai de casa e coloca uma farda para brincar de polícia, não. Por que eles são reconhecidos como heróis anônimos? Porque eles não sabem a vida que eles vão defender, mas eles juram defender essa vida.
mesmo com o risco da própria vida. Hoje o sargento França, nesse momento, poderia estar sendo velado pelos policiais militares, porque ele foi ao encontro da morte, para lhe defender, Marmita. E você vem falando essa canalice dos policiais militares. Nós temos que mudar esse raciocínio. É por isso que a legislação toda, ela dificulta a entrada de policiais militares e de outras categorias ligadas à segurança para comporem os parlamentos por aí afora, quer seja nas câmaras municipais, quer seja nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Porque a esquerdalha que ocupou a Câmara dos Deputados, quando fez aquela Constituição de 88, quase que impossibilitou que policiais militares pudessem subir na tribuna, como hoje eu estou subindo aqui, para falar para você quem é você, e para falar quem são aqueles que saem de casa dispostos a doarem a sua vida por alguém que desmerece o policial, por alguém que deseja a morte do policial, por alguém que defende o traficante. Para essa marmita eu vou dizer só uma coisa: esse traficante você não vai defender mais, porque ele está na cidade do pé junto. Não tem mais acordo. Ele não vai custar mais 1 centavo para o Estado. Não vai chegar a custar 1 centavo para o Estado. E não vai levar mais ninguém para o tráfico. Ele ousou encarar guarnições da Polícia Militar, que passa toda a sorte de dificuldade, que tem o pior salário do Brasil. E essa mula do governador fica pregoando que o Estado está cheio de grana, mas não quer dar uma remuneração adequada para o policial militar. Daqui a pouco ele vai perder o mandato e vai ocupar um alto cargo no seu Partido Socialista Brasileiro. Está nem aí, está preocupado com nada. Nunca trabalhou na vida, a não ser exercendo cargos públicos, em decorrência do seu partido político. Não em decorrência dele, mas em decorrência do seu partido político. Mas valorizar como deveria ser valorizado os nossos nobres policiais militares, ele não fez. Essa é a marca do senhor governador Casagrande. A Companhia Independente, a 12ª Companhia Independente, é só um exemplo do que eu vou falar para vocês em qualquer lugar no estado do Espírito Santo que você, cidadão capixaba, for agora, nesse exato momento. Do lado de fora e do lado de dentro do estacionamento, o que mais se vê são viaturas extremamente novas. Elas estão paradas e sem efetivo. O comandante-geral da Polícia Militar não pode falar o que eu estou falando para você. O comandante da 12ª CIA Independente, ele não pode falar o que eu estou falando para você. A Polícia Militar não tem efetivo para a quantidade de viaturas que esse louco comprou por aí afora. E aí sai um monte de gente pilotando as viaturas, um monte de policial pilotando as viaturas, com o giroflex ligado, o alarme acionado, dizendo para a população que aqui dali vai lhe trazer segurança. É um engodo desse governador. É uma apresentação pirotécnica. A péssima política leva a isso. A péssima administração leva a isso. Nós não temos hoje segurança pública, e não é por causa dos nobres policiais. Não é por causa da polícia militar, não é por causa da polícia civil, nem das outras categorias da segurança pública. É porque não tem uma política de segurança pública. Durante 4 anos o que nós vimos foi o descaso. As manchetes estão aí recheadas para mostrar o desgoverno desse governador. Pior do que isso é o que ele está fazendo com a polícia penal, que vigia
que vela pelos presos que estão lá já registrados dentro das suas cadeias. A Polícia Penal carece hoje de uma política salarial e de cargos, mas ele está deixando com que ela seja politizada. A Polícia Militar tem um comandante. O comandante-geral da Polícia Militar tem 3 estrelas douradas aqui em cima. Ele trabalhou para chegar onde chegou, mesmo que seja um cargo comissionado do governador. Mas a Polícia Penal tem alguém lá que não tem raiz da Polícia Penal, e ela padece. Estou dando um exemplo para vocês, capixabas, porque é toda a política de segurança pública que está caindo aos pedaços. A Polícia Civil, que deveria investigar o crime, ela virou cartorial. Por que será que o socialista gosta de depredar a segurança pública? A Polícia Civil é para investigar. Mal remunerada, não tem efetivo, fica lá só esperando as peças chegarem lá, quem for registrar uma ocorrência e tal, e a população malha a Polícia Civil ao invés de ir em cima do verdadeiro algoz da segurança pública, que é o governador. Se ele não tem competência para administrar o Estado, que ele saia. Coloque alguém que entenda de planejamento de segurança pública, que faça um planejamento não de 4 anos, ou como está fazendo agora no desespero, colocando viaturas por aí afora, comprando viaturas novas que não vão servir de nada. É um descaso total com o cidadão capixaba. Eu queria que você, cidadão que está ouvindo agora, compreendesse a farsa que é esse governador, que lá durante a pandemia, ele preferiu o fique em casa, a economia, a gente vê depois, matando o seu comércio. Até o último dia aqui do meu mandato aqui, 19ª legislatura, eu vou registrar a covardia que foi do governador, que preferiu matar o seu comércio, que preferiu colocar efetivos da Polícia Militar, efetivos da Polícia Civil, efetivos do Corpo de Bombeiros, guardas municipais. Até nisso você foi em cima dos prefeitos da época. Guardas municipais, os algozes da vigilância sanitária e os bandidos, cargos comissionados do PROCON, que foram fortes para multar comerciantes que estavam abrindo negócios com multas de R$8.000, com multas de R$20.000. Agora é com você, cidadão. Quer fazer esse cidadão aí trabalhar? Quer fazer esse cidadão trabalhar aí? É só não dar mais 4 anos de governo para ele, que ele vai ter que se virar. Pelo menos ele vai lá para o seu Partido Socialista Brasileiro, PSB, diga-se de passagem, o partido que é a favor da morte. PSB, olha lá na cartilha que vai ter algo relacionado a aborto. Então, a favor da morte. Lembre-se desse torturador aí, que matou o seu emprego, matou o seu comércio, e deixa ele trabalhar no partido dele, mas não para governar o nosso querido e amado Estado do Espírito Santo. O povo capixaba não merece esse cara. Obrigado, presidente. Terminado o grande expediente, vamos passar a oradores inscritos. Deputado Sérgio Magés, deputado tem 10 minutos. Meus cumprimentos ao doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos deputados presentes aqui no plenário ainda, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários desta casa. Eu acho que boa parte das pessoas andam assustadas com o grau de violência que tem ocorrido, não é só aqui no Espírito Santo, mas em nível de Brasil.
e violências de todos os tipos. O feminicídio não para de aumentar e muitas vezes com requintes de crueldade, a tentativa de assassinato de mulheres. Mas não é só essa questão já é uma questão muito grave por si só. Quando você acompanha os jornais, os telejornais, você vê crimes envolvendo muitas vezes pais que matam filhos, filhos que matam pai, estupros cometidos por pessoas dentro das próprias casas, envolvendo pais, avós, irmãos, enfim. Se mata hoje por qualquer coisa, se mata por um celular ou por uma coisa qualquer. A gente vê isso o tempo inteiro acontecendo em todos os lugares. E a gente fica pensando assim, por que há essa sensação de que a sociedade está cada vez mais violenta e que a violência graça o país de norte a sul, de leste a oeste, e violências de todos os tipos? Às vezes eu tenho a impressão que nós também, nós enquanto sociedade, estamos nos acostumando com esse grau de violência. Porque quando você começa a ouvir todos os dias uma mesma notícia ou notícias sobre um mesmo tema, parece-me que a gente vai se acostumando com isso. E uma vez eu vi um sociólogo, um filósofo dizendo que o maior risco para uma sociedade é quando a sociedade perde a capacidade de se indignar, quando ela não sente mais nada, é como se aquilo fosse algo muito normal. E talvez esse seja um problema nosso hoje no Brasil. Talvez nós estejamos gradativamente perdendo a nossa capacidade de se indignar com violência, com roubo, com corrupção e com toda essa criminalidade que a gente vê ocorrendo de todas as formas. E a gente vê que o debate sobre a violência, assim como de outros temas importantes para a sociedade, é um debate escamoteado o tempo inteiro, com soluções fáceis que não resolvem. Alguém já disse, e isso já foi repetido milhares de vezes, não há solução fácil para problema difícil. E você tentar entender o que causa tanta violência não é algo fácil, porque é bastante complexo aquilo que são as causas da violência de todos os tipos. Seja o feminicídio, seja o roubo, o assassinato, o estupro, o espancamento, enfim. Né? Essa violência, às vezes a violência verbal, ela tem causas variadas. Mas, inegavelmente, ela tem uma relação, obviamente, com a formação educacional, né? Com a formação da civilidade da população, tem uma relação enorme. Por exemplo, quando a gente discute tanto a questão do feminicídio e o fato de que homens continuam tratando mulheres como objeto, e às vezes homens que tiveram educação, etc., isso não tem a ver com a formação desses homens, tanto a formação que lhe foi dada pela sua família, quanto a formação geral? Tem sim. Agora, a questão da violência e da punição e como a gente pode reduzir significativamente a violência no Brasil, isso precisa de uma discussão, sobretudo de uma discussão na principal casa legislativa do Brasil, que é o Congresso Nacional. Não adianta você ter... Olha, nós passamos 4 anos aí, tudo bem, teve o evento da pandemia que acabou gerando uma série de contratempos e tantos problemas que a gente sabe disso. Mas, por exemplo, considerando essa legislatura, lá foram mais 4 anos de uma legislatura do Congresso Nacional, e o que foi debatido efetivamente e o que nós evoluímos no combate à violência. Seja, por exemplo, no aperfeiçoamento do Código Penal, seja na criação de novas políticas sociais para retirar a possibilidade de que jovens continuem sendo arrastados pelo crime, seja uma política para aperfeiçoar as nossas polícias, seja uma política de entrosamento entre Estado, município e União, porque todos nós sabemos que municípios ou estados isoladamente não darão conta disso, mas nada foi feito. E aí a gente fica sempre na base do remendo,
ou aquilo que é apresentado como uma solução que parece solução e que não é. Por exemplo, no caso da violência do dia a dia, de assalto, de assassinato, etc., há quem acredite no Brasil, e acredita mesmo, que armar a população torna o país mais seguro. Que o fato de eu poder carregar uma arma na cintura ou ter uma arma em casa, que isso vai gerar uma segurança e que isso pode reduzir a violência. Ora, começando pelo fato de que grande parte da população brasileira sequer tem condição de comprar uma arma. Então, como é que você vai, por exemplo, aqui eu ouço lá do centro da cidade tiroteios o tempo inteiro, nos morros ali, do centro de Vitória. Então você vai falar o quê para essa população que mal tem o que comer? Olha só, compra uma arma, porque aí você vai se defender desses tiroteios que ocorrem aqui, você vai conseguir defender e expulsar os bandidos que ficam fazendo tiroteio aqui. Ora, me faça o favor. Além do fato, gente, que nós temos que entender qual é o papel do Estado. Oferecer segurança para a população é um papel do Estado. Para isso, nós pagamos impostos. Então, o Estado, através de políticas públicas decentes e adequadas, é que tem que me oferecer segurança. E é isso que nós precisamos cobrar dos nossos representantes e dos governos. Que nós tenhamos políticas de segurança pública significativas. E isso é, sim, um papel do Legislativo, sobretudo do Legislativo Federal. Porque, como nós temos um Código Penal único, como nós temos uma Constituição única, obviamente que a maioria dessas coisas tem que se dar, primeiro, a partir do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, sobretudo da Câmara. Mas quando foi a última vez que vimos debates sérios sobre políticas públicas que efetivamente podem dar resultado para a maior parte da população e que mesmo a médio e longo prazo podem resultar na redução da violência? Não adianta, se nós não tivermos políticas adequadas, de educação, saúde, lazer, emprego, para oferecer principalmente aos jovens das periferias brasileiras, tirando a possibilidade de que esses jovens sejam arrastados pelo crime. Se não tivermos políticas efetivas de qualificar melhor as nossas polícias, remunerar melhor as nossas polícias, investir em tecnologia, nós não vamos avançar. Se não aperfeiçoarmos o nosso Código de Processo Civil, de Processo Criminal, se não aperfeiçoarmos o judiciário brasileiro, se não tornarmos as leis mais rígidas no Brasil e que sejam efetivamente cumpridas, e que não haja tanta brecha nas leis para que as pessoas possam escapar da punição, nós não vamos avançar. Mas essa discussão precisa ser puxada pelo Congresso Nacional. Só que as pessoas estão mais preocupadas com seus próprios interesses, ou então de apresentar para a população uma solução que é fácil de entender, mas que não dá resultado, do que discutir algo que a médio e longo prazo pode ser resolvido. Porque é óbvio, pessoal, o discurso fácil, ele é fácil de ser entendido. Então, assim, se eu tiver uma arma, eu consigo me defender. Se eu tiver pena de morte, então a criminalidade diminui. Essas coisas são fáceis de ser entendidas, mas elas não são verdadeiras. É só a gente observar, e aí por isso que eu falo que no Brasil nós temos um problema até para copiar. Porque, olha, por que países como a Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, esses países possuem os menores índices de criminalidade do mundo? E porte e posse de armas não é permitido. E em todos esses países não há pena de morte, tampouco. Mas as políticas funcionam nesses países, tanto as políticas sociais, quanto as políticas de punição, de prevenção da criminalidade. É isso. As políticas educacionais, as políticas de proteção à criança ou adolescente funcionam e resultam nisso, numa baixíssima taxa de criminalidade em todos esses países. Muito obrigado, doutor Hércules. Também, deputado Sérgio Mageste. Próximo orador escrito sou eu. Eu peço ao deputado José Esmeraldo para assumir a presidência para a tribuna. Me parece que no plenário eu sou mais idoso depois do deputado José Esmeraldo. E pelo regimento interno,
estabelece que, não tendo ninguém da mesa, o mais idoso presente assume a presidência. Então, peço ao deputado que possa assumir a presidência enquanto eu vou à tribuna. Estou aqui para fazer uma fala. Com a palavra, doutor Hércules. Senhor presidente, deputado José Esmeraldo, quero abraçar aqui a Renata e a Gisele, que estão transmitindo a nossa fala em sinais de Libra. Portanto, eu vou dar boa tarde. Boa tarde, corrigindo o meu erro para a comunidade surda. Falar em pessoas com deficiência, hoje é um dia importante da luta para a pessoa com deficiência e, lamentavelmente, a gente não tem no Estado ainda a isenção de ICMS para as pessoas que querem adquirir o veículo adaptado. É uma indicação do deputado Sérgio Majesco também, de tempos, e é preciso que o governo possa dar o direito que a pessoa deficiente tem. Falar em pessoa com deficiência, eu quero registrar também que o presidente da Assembleia, nosso deputado Érico Musso, tem feito um trabalho importante de inclusão na nossa casa. Nós não tínhamos banheiro acessível, hoje nós temos, não tínhamos faixa tátil para cego, hoje tem. Depois do Carlos Aju, eu ter trazido o Carlos Aju para o meu gabinete, hoje ele trabalhando no núcleo, capacitando as associações sem fim lucrativo para que ela tenha acesso àquilo que ela tem direito e muitas vezes não sabe. Então, o Carlos Aju tem feito um trabalho importante nessa atividade. Nós temos também hoje as sessões transmitidas em sinais de Libra, que nós não tínhamos, para a comunidade surda. E agora é a Gisele que está transmitindo a minha fala em sinais de Libra. Muito importante essa acessibilidade, essa inclusão, portanto. Breve também nós teremos elevador sonoro, porque o deficiente visual, ele digita tranquilidade, o alfabeto Braille, a tecla do andar que ele quer. Mas se o elevador parar antes do andar que ele vai, ele não sabe que andar que parou. Então, é uma conquista também, uma luta nossa e também uma sensibilidade do presidente, que já deu ordem já para adaptar todos os elevadores da Assembleia com o elevador sonoro, para que ele possa saber falar, o deficiente visual, saber o andar que ele está. São as pequenas coisas que a gente tem conquistado e essas conquistas serão bastante devagar, porque a gente faz a lei, mas cumprir a lei mesmo, às vezes a gente não cumpre. Tem uma lei da minha autoria aqui também, para que o gestor cujo prédio não tem acessibilidade, que as contas dele sejam registradas pelo Tribunal de Contas, sejam rejeitadas pelo Tribunal de Contas. É uma lei da nossa autoria também, obrigando, fazendo com que nós temos que ter acessibilidade. Dificilmente uma família não tem alguém com algum tipo de deficiência. Quero registrar que hoje a Comissão de Saúde recebeu o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, o Fabrício Gaed, que veio falar dar esclarecimento sobre as tratativas com relação à cirurgia cardiovasculares, que está dando um problema sério. E nós ouvimos as cooperativas, já ouvimos o CRM e hoje nós ouvimos a Federação dos Hospitais, ouvimos a doutora Penha, que é superintendente da Santa Casa de Vitória, ouvimos também o representante do Hospital São José de Colatina, do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Então foi um momento que mostraram realmente o que está acontecendo. O fato é que eu fico realmente muito preocupado e muito triste
deputado Torino já falou sobre isso aqui, já brigou sobre isso também, que infelizmente tem algumas pessoas metendo a colher política no meio disso. Nós estamos falando de política de saúde. Nós não podemos deixar a pessoa morrer por falta de uma cirurgia. Então, é preciso que as partes possam se entender. A Comissão de Saúde só tem um lado. O deputado Luciano Machado, o deputado Emílio Mameri e esse deputado só tem um lado. É o lado do paciente. Esse é o nosso lado, o lado do paciente. Esse que nós queremos que seja atendido. E, se Deus quiser, e Ele quer, brevemente, esse impasse será resolvido. E eu quero dizer da satisfação de poder a Comissão de Saúde estar contribuindo com esse evento, esse triste evento. E devo avisar também o deputado Torino. Oportunamente eu vou falar, que eu não tenho falado, o que ocorreu com o presidente da Comissão de Saúde nos últimos dias, tentando resolver esse impasse. Muito obrigado, deputado José Esmeraldo. Eu que agradeço, deputado doutor Hércules. Doutor, eu gostaria que Vossa Excelência assumisse a presidência. Aliás, Vossa Excelência deveria ficar aqui sempre, para que eu possa fazer uma fala. Com a palavra, o deputado José Esmeraldo, por 10 minutos. Meus amigos e amigas irupienses, tenho o maior respeito e consideração com todos os moradores e moradoras desse município tão importante, conhecido como a princesinha do Caparaó. Quero dizer que vocês poderão contar sempre com esse deputado estadual que fala e cumpre. Mas é importante que todos e todas saibam que repassei para Irupi muitos recursos para a compra de equipamentos e a execução de obras que, juntos, somam aproximadamente 2 milhões de reais em investimentos. Em tão pouco tempo de atuação no município, conseguimos garantir muitas melhorias e entregas, tais como o calçamento tão sonhado do bairro Jequitibá, com a pavimentação das ruas e a construção de uma praça, tendo repassado 565 mil reais. Sou o deputado que levou a modernização da iluminação pública para o centro de Irupi, que foi totalmente revitalizado com a substituição das luminárias de mercúrio pelas lâmpadas LED, no valor de 252 mil reais. O centro de Irupi não é o mesmo de antes, está maravilhosamente bem iluminado. Foram entregues também um secador de café, para a Associação de Produtores Rurais de Santa Rosa, atendendo ao pedido do honrado vereador Romildo Afonso. Um veículo picape, estrada, 0 quilômetro, no valor de 60 mil reais, entregues à Prefeitura de Irupi por meio de emenda parlamentar de minha autoria. Sem falar o valor de 50 mil reais repassados para a Secretaria de Esporte, para a realização de eventos e compra de materiais, atendendo ao pedido do secretário de Esportes, bem como
academia popular inoxidável de primeiro mundo, que possibilita que 17 pessoas realizem atividade física ao ar livre. Esta está avaliada em R$100 mil, advinda de verba parlamentar de minha autoria. A APAI foi destinado recurso de R$20 mil para a compra de uma máquina para a fabricação de chinelos, que já está lá. Também a meu pedido foi autorizada a aquisição de um veículo utilitário 0 quilômetro para a APAI, veículo esse que será utilizado no transporte dos alunos da instituição. Por fim, tantos outros equipamentos, como máquina de pilar café e secador de café, para atender ao pedido de outras entidades do município de Irupi. Meus amigos e amigas, tomei a liberdade de explanar esta prestação de contas da minha atuação junto ao município de Irupi, em função do procedimento irresponsável, maléfico e falso do prefeito Edmilson, que deveria me agradecer pelo que eu fiz por ele, sua família, desde o início da sua jornada política, quando nenhum político lhe estendeu a mão como eu estendi, ou apoiando em sua caminhada. Poderia enumerar inicialmente a saída do ex-prefeito, que acredito tenha sido um erro nosso, em função dos pedidos a mim realizados por este prefeito irresponsável e algumas pessoas que hoje ocupam cargos comissionados. A minha indignação é que, lamentavelmente, esse prefeito, que mais parece um Chico Pança, tenta a todo custo retirar meus apoiadores junto ao município, ameaçando aqueles que trabalham na prefeitura e também os vereadores, querendo usar covardemente o seu poder político para beneficiar o único político que chegou em Irupi depois da onça morta, somente porque este empregou a sua filha na Assembleia Legislativa com um salário de mais de R$5 mil. Na verdade, o prefeito Edmilson não representa o povo irupiense, mas sim os seus interesses pessoais e de sua família, porque apesar de toda a ajuda prestada por este deputado e tendo sido atendido, agora pulou do barco para se afogar. Ingratidão é a palavra que define esse prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Zé Esmeraldo, tem político que fala, inclusive Vila Velha fala muito que gratidão é a memória do coração. Mas tem muitos que têm Alzheimer no coração, porque Alzheimer esquece a memória recente, né? Você começa a observar, a pessoa esqueceu a chave onde botou a chave do carro, e se tomou comprimido, se não tomou. Então, se for falar aqui em gratidão, especialmente em Vila Velha, eu vou falar até o dia amanhecer aqui, mas a gente se acostuma com isso. E tem gente que tem voo de galinha, sabe? Ainda mais político que fala que é político moderno e apoiando realmente político que tem mais de 30 anos de mandato. Não sei que modernidade é essa, mas eu quero registrar também, mais uma vez, deputado, que o Tribunal Eleitoral precisa dar uma olhada nas campanhas de Vila Velha, porque o abuso das campanhas é uma coisa monstruosa.
A gente vê lá trios elétricos, parece um navio. E outros candidatos chegam, igual eu, com um trio elétrico, com um carrinho velho, e uma desigualdade muito grande. Eu espero que não esteja dinheiro ali do poder público, assim como eu também espero que lá não tenha dinheiro da prefeitura nessa jogada que Vossa Excelência reclamou. Muito bem, com a palavra agora o deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção ausente, deputado Torino Marques. O deputado tem 10 minutos. Boa tarde a todos, 4 horas e 20 minutos. Funcionários dessa Casa de Leis, também os deputados que ainda se encontram aqui no plenário. O senhor presidente, doutor Hércules, me deu uma notícia muito boa sobre o problema que nós estamos vivenciando na Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, né? Que eu venho denunciando já há 2 semanas, desde a semana passada. São 16 horas e 20 minutos. Para você que nos assiste, muito obrigado pela audiência, você que está nas redes sociais também, você eleitor capixaba de norte a sul, a palavra de ordem é alternância de poder. Há mais de 20 anos o Estado vem sendo, mais de 21 anos, né? O Estado vem sendo administrado por 2 grupos que se alternam indefinidamente, como se não houvessem mais opções no cenário político do Estado do Espírito Santo, como se apenas esses 2 grupos coexistissem na vida capixaba. Pode contar, 21 anos, sentado na cadeira de governador, o senhor Renato Casagrande é daqueles políticos bananeira que já deu cacho. Tivemos e temos o já experiente ex-governador Paulo Artung também. Notem, a minha proposta é que tanto Renato quanto Paulo Artung deixem o Estado andar, sem que um dos 2 estejam apenas no comando do Estado do Espírito Santo. Numa democracia, isso é muito saudável. E nós vivemos numa democracia até então. Mas a esquerda é um pensamento político, não apenas viciado em corrupção, mas também em poder. Artung e Casagrande já cumpriram seus papéis aqui no Estado do Espírito Santo. Não sou eu quem vai julgá-los, mas que eles permitam ao cidadão capixaba exercer o direito de escolha livremente, sem amarrar pessoas a votarem, sem suas presenças que já sim fizeram pelo Estado e também estressaram muito o eleitor. Eu pergunto, se me permitem essa pergunta, Casagrande de novo? Outra vez, por quê? Daqui a 4 anos, Paulo Artung novamente no Estado do Espírito Santo, comandando o Estado, de novo. Por quê? Ambos tiveram seus prós e contras, sim, mas agiram a seu tempo. Quem julga é o povo. Eu aqui faço minhas críticas ao atual governador, sabe por quê? Porque é ele quem está lá fazendo esse governo que mais parece cego em tiroteio, governo bela adormecida. Os problemas estão acontecendo e ele só passando pano. Problemas no seu governo, só passando pano. Então, depois de tantos desacertos, governador, deixe o lugar para outro e vá buscar outro rumo. Isso no plenário do Estado do Espírito Santo. Voando para o cenário nacional, temos a proposta de reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, que nesses 3 anos e meio de governo, perdeu 2 anos para a pandemia. E o resto tenta de todo jeito governar sob a perseguição implacável, eles são implacáveis, de sua oposição, que inclui, para horror da história do meu glorioso Brasil, as mais altas cortes judiciárias desse país. Absurdo? Não, não é absurdo.
é a mais pura realidade. Apesar de toda essa perseguição, o presidente tem conseguido avançar. Nesta semana, ouvi de um cidadão e contribuinte também desse estado que nos seus 60 e poucos anos de vida jamais viu combustível baixar de preço. Alguns dos senhores aí já viram o combustível baixar de preço? Viram? Quem foi o presidente antes de Bolsonaro que baixou o preço de combustíveis quando o mundo inteiro amarga recessão e uma baita de uma inflação, hein? Quem foi? Estradas de asfalto, ferrovias, pontes, fazer jorrar água no Nordeste, melhorar programas de alcance social que são políticas de Estado que deveriam fazer isso. Tudo isso o presidente tem conseguido sem roubar, sem meter a mão no bolso do contribuinte, do trabalhador, sem mentir e enganar uma população. Sem jogar milhões de nossos impostos nas costas da velha imprensa com suas artimanhas, enganando o povo, fazendo recortes. No futuro, nossos netos e bisnetos sentirão um misto de alívio e vergonha desse momento da história horroroso em nosso país. Alívio porque saberão que nem tudo se perdeu, e vergonha, humilhação, vexame diante da comunidade das nações, tentando sim destruir o que se construiu em mais de 500 anos de história do nosso povo. As futuras gerações entenderão que nós vivemos sob o julgo de um terrorismo judiciário pelo qual tentou implantar a política do Estado contra o cidadão. As pessoas têm medo, sim. Medo de pensar, de expressar suas opiniões. A palavra mais bonita que já inventaram, meu amigo Marcos Salles, fotógrafo antigo da imprensa, a palavra mais bonita que já inventaram para certas atitudes que nós temos visto por aí é ativismo judiciário. Mas isso é mais, é muito mais. Estou aqui falando, mas assumindo o risco de ser alcançado, sim, pela pena poderosa de juízes que se colocam acima da lei, acima da própria Constituição do nosso Brasil. Talvez, quem sabe, professores do próprio Criador, professores de Jesus Cristo, senhores da lei que não existe, da liberdade do pensamento. Voltando um pouquinho mais para a alternância do poder, quero deixar aqui essa reflexão para você que nos assiste e você que está aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Faz parte da democracia. Ao mesmo tempo, até que ponto é válida a reeleição de presidente, governador, de prefeitos? Até que ponto? Esse sentimento de alternância que vai crescendo no seio da população mira também as mais altas cortes do judiciário brasileiro. A pessoa será alcançada aos mais altos cargos da justiça em todos os níveis não pode significar um prêmio de loteria. Não é a imortalidade, nem tampouco um nível acima da lei e também da ordem. Muito menos devemos aceitar que ser juiz é se tornar a elite nacional, sustentada na base do luxo às custas da miséria do povo brasileiro. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe a sua consciência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Torino Marques, é o último deputado inscrito. Ele não falou a hora, mas são 16h28, dá licença, Torino. 16h28, nós estamos só nós dois no plenário. Nesse momento, Então vamos encerrar a sessão de hoje. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco a senhora deputada e o senhor deputado para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial amanhã, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Quer dizer, votou nada, né? Não votamos nada. E, mais uma vez, a pauta foi trancada e nós esperamos que
amanhã nós possamos votar alguma coisa. Está encerrada a sessão. Saúde, saúde, saúde e inclusão, inclusão e inclusão. Você acaba de acompanhar os trabalhos da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, 4 matérias foram lidas e começaram a tramitar. Destaque para a proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Científica do Espírito Santo, desvinculada da Polícia Civil. A autoria é do governo do estado, mas existem outras matérias sobre o assunto de autoria parlamentar também tramitando aqui na casa e elas devem ser apensadas. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Assembleia mais perto de você.